Aleluia. Shalom, shalom, povo do avivamento. Boa noite. Bom, para mim é uma honra muito grande que o apóstolo me deu essa oportunidade. Confesso que eu achei que ele tinha esquecido o dia quando ele me perguntou que tal eu estar aqui no Tadel ministrando. Confesso que quem esqueceu fui eu, né? Quando ele chegou domingo em mim e veio falando, veio todo, né? Trazendo uma visão. E naquele momento ali ele perguntando, né? Nas coisas a qual eu cria. E aí eu peguei e falei, eu creio. Ele falou, então ministra no Tadel amanhã. Eu falei, meu Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus. E o tema da ministração, da palavra a qual ele me deu direcionamento, é: por que eu devo continuar? Vocês se perguntaram por que vocês também devem continuar? Confesso que não é fácil. E eu dei um subtítulo para essa mensagem que é: mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das aflições, do sofrimento, seja lá qual for a luta que você está enfrentando, que você está passando, eu digo, nós precisamos continuar. Aleluia. E o texto base dessa ministração está em Romanos, capítulo 8, verso de número 18. Ante a nossa vida, não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Esse texto, ele nos traz, de fato, a vida do apóstolo Paulo, a qual nós sabemos que ali ele sofreu muitas perseguições, sofreu muitos açoites, ele foi preso e ele foi perseguido. E assim, eu gosto de pensar assim, ó, é como se o apóstolo Paulo tivesse pegado uma balança e tivesse colocado 2 pratos. E um prato, ele colocou o dia mau. Nesse mesmo prato, ele colocou as suas dores, as suas lutas, as dificuldades. E o prato vai só pesando, né? Com tudo aquilo que ele sofreu. E no outro prato, a gente vê o quê? Que foi colocado a glória do Senhor. Nesse outro prato, foi colocado de fato aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E nessa comparação é o que nós devemos fazer. Nós devemos analisar que independente desse dia mau, independente dessas lutas, dessas dificuldades, nesse prato a qual essa glória do Senhor, que ela será revelada para nós no futuro, ela vai só subindo. Então, para que de fato a gente possa entender que tudo na vida não vai ser fácil, assim como não foi para ele. Mas ele tinha convicção, porque ele amava tanto a Jesus, amava tanto a Deus, que mesmo diante de tudo isso, ele fez por amor. E folheando um pouco a história dele, a história revela que o apóstolo Paulo, ele colocou o mundo de ponta cabeça. Então, desde a sua conversão, o apóstolo Paulo viveu uma vida marcada por perseguições, rejeições e grandes provações. Ele foi preso várias vezes, açoitado com varas e chibatadas, se eu não me engano são 39. Apedrejado, sofreu naufrágios, passou fome, sede, frio, nudez. Foi traído, rejeitado e abandonado por pessoas que ele amava. E ainda ele enfrentava a pressão constante das igrejas que ele mesmo fundava. Mas nada disso o fez desistir. Ele enfrentou, ele entendeu que o sofrimento fazia parte do propósito.
Todos nós passamos por dias difíceis, todos nós passamos por momentos tenebrosos, mas nós temos que pensar assim, porque muitas das vezes o sentimento de desistir vai vir, mas nós precisamos pensar no seguinte: assim como Cristo, cada dia Ele tem se revelado para mim, eu confesso que Ele não desistiu de mim. Então o que me faz prosseguir é saber que se Ele não desistiu de mim, por que eu vou desistir dEle? Mas o propósito de Deus não se constrói na zona de conforto, e sim na perseverança. E é o que eu tenho buscado no Senhor, ser perseverante, em nome de Jesus. A glória que será revelada é maior do que a dor que você suportou. A história de um líder não começa no púlpito, mas no vale. Aleluia. É no vale onde ele decide não parar. E eu frisei que o púlpito mostra o que Deus fez. E o vale, ele vai revelar quem Deus formou. Aleluia, Jesus. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, eu fui escolhida antes mesmo da dor. Por quê? Em Jeremias, capítulo 1, verso de número 5, a Bíblia vai nos falar: antes mesmo de nascer, né? Antes mesmo de que te formasses no ventre da madre, eu te conheci, te santifiquei, as nações te dei por profeta. E essa passagem aqui, ela fala muito forte ao meu coração, e eu quero passar um pouquinho da minha história para vocês. Que antes mesmo de nascer, o inimigo ele tentou contra a minha vida várias vezes, de várias as formas. A minha mãe tentou de todas as formas, sofreu o aborto. Ali ela tomou remédios, fazia pressões na barriga, de todas as formas que vocês pensarem. Ou seja, eu já sofri rejeição já desde o ventre. Mas mesmo assim, com o passar dos anos, né, quando eu descobri, eu já estava por volta de uns 7, 8 anos de idade. Mas mesmo assim, eu tive convicção de que, alguma forma, o Senhor teria algum propósito na minha vida. Porque eu confesso que quando eu descobri foi da pior forma. Minha mãe era separada do meu pai. E a partir desse momento, pelo fato dela estar separada, ele achava que eu não era filha dele. Mas aí ela fala para mim, já depois de grande, uma certa vez, nós conversando, e ela fala que naquele momento a qual eu nasci, que quando ele chegou lá para de fato ver, né, me ver lá no berço, diz ela que ele tinha levado um amigo, e a partir desse momento, quando ela olhou, a lágrima escorria nos olhos dele. Porque eu era a cara dele. E aí, ele então, né, assumiu, mas mesmo assim, quando a gente descobre, quando a gente ainda é criança, passa muita coisa nas nossas cabeças, na mente principalmente. Então, desde o ventre eu enfrentei essa rejeição. Mas hoje eu entendo que enquanto o mundo me rejeitava, Deus já me escolhia. A dor que eu vivi foi o berço da minha chamada. Então, o chamado de Deus sobre nós antecede as nossas feridas. O inimigo ele tentou me parar desde o ventre, porque ele viu em mim uma semente de governo. E quando eu desisti, quando eu pensei e quis desistir, Deus me revelou o propósito, que está lá em Salmos 73, 26. Salmos 73, 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha porção para sempre. E quando eu descobri sobre essa rejeição, sobre essas tentativas de aborto, já na minha fase de uns 8 a 9 anos, foi quando a gente sempre ia nas férias lá para a cidade de Araguari, era onde a família do meu pai toda morava lá. E eu e a minha irmã.
E uma certa vez, meu pai, que ele era usuário de drogas, já tinha bebido, né, umas pingas também, e chegou uma intimação. E quando chegou essa intimação, que a minha mãe estava exigindo pensão, naquele momento ali, ele ficou todo transtornado, começou a jogar coisa para um lado, coisa para o outro, e começou a mostrar, eu não tenho dinheiro, meus sapatos, vocês veem como que é, eu não tenho móveis, e começou a falar um monte de coisa. E foi onde que, de fato, ele lançou sobre a minha vida. Falou assim, a Daiane, ela é magrinha desse jeito, é doentinha desse jeito, porque a mãe dela tomava vários remédios. Então, quando eu descobri isso, né, foi de uma, como diz, foi de uma forma muito terrível para mim, que era criança. Então, tudo que acontecia de ruim, era culpada, era eu. Tudo que acontecia, era eu. E aí, já com os meus 12 anos, tudo para mim era, Senhor, por que o Senhor permitiu eu nascer? Senhor, por que eu estou aqui? O que de fato o Senhor quer para mim? Por que o Senhor não ceifou a minha vida já a partir desse momento? Confesso que não foi fácil. Mas hoje, já na minha fase já de adulta, eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor. E aí o Senhor, ele revelou a mim o porquê que ele permitiu que de fato eu estivesse em vida, para que de fato eu tivesse nascido, porque ele tinha um propósito na minha vida. Mas até a gente descobrir, até o Senhor falar, não é fácil. Tudo pra gente ali, a gente quer desistir de fato, né? Tudo ali a gente começa a pôr obstáculos, vê dificuldade em tudo. Então, para mim foi bem complicado. Mas foi nesse momento que ele me levou para a presença dele e me mostrou que eu não nasci por acaso, eu nasci para adorá-lo. Às vezes algumas pessoas falam da forma como eu estou aqui, adorando. Eu sempre fui assim. Na minha casa também eu ponho louvor e eu começo a andar para todo lado. E ali eu oro, ali eu me consagro, porque eu entendi. Assim como o apóstolo mesmo falou sobre aquele risquinho, né? E eu paro para poder pensar, Senhor, por que de fato eu estou aqui? Só para poder viver, né? Nascer, viver, comer, fazer o que tiver que fazer, depois morrer e pronto, acabou? Então foi onde que eu tive o entendimento. E o Senhor me trouxe o discernimento que se eu estou aqui, é para adorá-lo. Se eu estou aqui porque de fato, de alguma forma, Ele tinha sim na minha vida um grande propósito. E tudo que eu faço aqui, seja na minha casa, seja onde for, eu não faço por aplausos, eu faço por gratidão. Eu falo que a minha entrega é a gratidão, porque se Ele não desistiu de mim, o que eu posso fazer em troca é adorá-lo, é gastar o meu tempo na presença dEle, é buscá-lo, é cada dia mais ser cheia dEle, porque eu aprendi que os dons não é para nós, os dons é para o próximo. Ontem mesmo eu conversando um pouquinho com a Thay, eu falei para ela, Thaislane, falei assim, você pode estar com um dom de cura, mas se você estiver passando alguma coisa, você pode orar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque os nossos dons são para os outros, assim como você precisa dos outros para orar por você. Então eu louvo e eu anuncio, sirvo e me entrego, não para ser vista, mas porque fui alcançada. Ele não precisava ter escolhido a cruz, mas Ele escolheu por mim, por você, por amor. Então toda vez que eu falo do Evangelho é como se eu dissesse, Jesus, obrigada por não ter desistido de mim. A minha adoração é a minha resposta e a minha entrega é a minha gratidão viva. Não sou perfeita, mas eu sou filha. E hoje eu descobri que eu sou muito mimada por Ele. Eu não mereço, mas eu fui amada primeiro. E é por isso que eu nasci, para adorar aquele que me deu vida. Se a minha vida não te adorar, nada mais tem sentido. A dor que te faz questionar é a mesma dor que Deus usa para te ensinar dependência.
Quando você se cala diante do sofrimento, Deus começa a ministrar no seu interior. E o terceiro, o líder é forjado no fogo da perseverança. Quando eu recebia uma profecia de que eu teria outro filho, me foi falado que eu seria forjada. E eu confesso que não tem sido fácil. Até uma vez nós sentamos com os apóstolos e passamos para ele que não estava sendo fácil. Mas depois que eu vim para Orvalho Santo, eu louvo e agradeço a Deus, porque aqui também eu estou sendo forjada. Aqui também eu estou sendo transformada dia após dia. E durante as minhas entregas, as minhas renúncias, o que eu mais tenho pedido para Deus é: Senhor, fortaleça a minha mente, as minhas emoções, que eu venha ter domínio sobre eles. Porque de tudo que eu já passei, de todas as perseguições, assim como os mais próximos, sabe? Às vezes eu sempre compartilho um pouco que eu não sofri perseguição somente no ventre da minha mãe. Eu tive 3 acidentes, né? A qual o Senhor me livrou da morte. E mesmo assim, em escola, já desde criança, eu era muito perseguida também. No trabalho também, já depois de grande também. Mas amém. E eu entendi que não é eu, mas é a luz que eu carrego. E a passagem a qual eu coloquei sobre o líder forjado no fogo da perseverança está em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. E o direcionamento que o Senhor me deu é que teve um tempo que questionaram a minha fé, questionaram a minha adoração e questionaram o meu coração. Confesso que, com o passar dos dias, eu falei: Senhor, por quê? Mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração, dias depois de ficar clamando, porque eu comecei a sofrer dardos inflamáveis na minha mente, aonde começou a vir tudo à tona. E eu comecei a passar mal, e eu comecei a pensar: Senhor, será que eu estou dando legalidade? Será que isso que eu estou passando é alguma brecha que eu abri para que o inimigo tivesse aqui, né, na minha mente, dando essas flechadas, qual que me fez questionar? Mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração que tudo isso que eu estava sofrendo é porque eu estava sendo provada, mas que para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, eu fui aprovada. Por quê? Porque assim como eu orava, eu estava passando por um processo a qual o Senhor me dá domínio sobre as minhas emoções, me dá domínio sobre os meus sentimentos, para que de fato eu pudesse ser uma pessoa normal, porque eu falo que tudo eu choro, tudo ali eu já fico estressada. Se eu estou chateada, eu choro. Se eu estou nervosa, eu choro. Então tudo para mim eu chorava. E eu falei: Deus, me dá esse domínio, eu preciso controlar. E depois eu cheguei no apóstolo, falei: apóstolo, estou sofrendo isso, isso e aquilo. Ele falou: não, filha, você tem que soltar para fora, porque se você não expõe para fora, você começa a passar mal, você adoece. Então eu entendi que de fato eu fui aprovada. E assim como a pergunta: por que devo continuar? E a primeira instância ali que o apóstolo chegou em mim, falou assim: apóstolo, eu sei que se eu desistir daquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu vou me arrepender. Porque eu costumo dizer que, assim como a apóstola mesmo fala, né, que perguntou para ela, né, se a gente não entrega algo do Senhor, o que acontece? Deus envia outro. Então, ou seja, assim como foi com aquele povo lá no Egito, se você não cumpre a vontade do Senhor, você vai ficar toda a vida ali, ó, no mesmo lugar. Você não sai, você não vai para frente, você não consegue romper. Por quê? Porque você está
fazendo da sua força, você está fazendo do seu jeito, você não quer se submeter naquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. E então eu entendi que se eu parar, ou se você parar, o processo, ele vai ser pausado nas nossas vidas. Até nós entendermos. É igual uma fila. Você está ali na fila, de repente você precisa, de uma forma ou de outra, você não consegue ficar ali mais, aí você quer sair, não aguento mais, não estou dando conta, eu vou sair. E aí eu te falo uma coisa. Quando você tiver que voltar, você não vai voltar para onde você estava. Você vai voltar lá para o final da fila. Então, se você está num processo, você pula os processos, o que vai acontecer? Você vai voltar lá atrás de novo. Então, por isso que nós precisamos entender, Senhor, o que eu preciso aprender nesse vale, o que eu preciso aprender nesse deserto? É o aprendizado que o Senhor está derramando sobre nós, e muitas das vezes nós estamos murmurando, questionando, e assim o Senhor quer falar, o Senhor, Ele quer mostrar. Está tão fácil ali, mas nós, carrancudo, muitas das vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não está fluindo da forma como a gente quer, porque, igual eu falo, nós temos uma visão limitada, a gente não consegue ver com os nossos olhos carnais um palmo da nossa frente. Mas o Senhor, Ele já viu. Então, nós precisamos, de fato, confiar. E se eu ou você desistir, as promessas, elas vão se abortar por um tempo. Então, por isso eu falo, continuem, persevere. Não é fácil, mas continuem. O Senhor, Ele está ali. Ele sempre vai estar conosco. Então, uma frase eu pus aqui, Deus não chamou líderes perfeitos. Ele chamou líderes perseverantes. E aí talvez você pergunta, né? E o que é que acontece se eu não continuar? Há uma consequência quando desistirmos, porque o propósito dele não é interrompido, mas o tempo de cumprimento é atrasado. E nós que sofremos o impacto, infelizmente. Então, quem continua é aperfeiçoado, é amadurecido. Tiago 1:4 vai nos dizer assim: tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Então, cada vez que eu ou você, nós resiste ao cansaço e continua, Deus nos amadurece e nos fortalece espiritualmente. A paciência não é passividade. Ela é resistência espiritual. Então, quando nós continuamos, nos formamos testemunho vivo de perseverança. Hebreus 12, do 1 ao 2, vai nos dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus não parou no Getsêmani, mesmo suando sangue. Se ele tivesse desistido, não haveria salvação. Mas ele continuou, e por isso nós vivemos hoje. Hoje mesmo o Espírito Santo trouxe à minha mente, né, naquele dia que o apóstolo falou para Noemi, e aquilo ali, de fato, a gente foi vendo que se a Noemi tivesse parado ali naquele momento, tivesse desistido, a família dela não estaria aqui. Talvez tenha alguém que não tenha família aqui, mas assim como hoje, eu falo por testemunho pela vida da minha mãe. A minha mãe, a qual que tudo para ela ali era Nossa Senhora, e tudo com fé. No entanto, que ela tem uma promessa para pagar até hoje, para Aparecida, nunca conseguiu pagar. E aí, com tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, ela tem visto Jesus. Então, tudo aquilo que ela falava, eu tenho fé na Aparecida, eu tenho fé em Deus. Hoje não, eu tenho fé em Jesus. Eu creio que Jesus vai me dar força. Eu creio que Jesus vai fazer. Então, assim, você não tem um parente aqui,
Mas eu quero que você saiba que você está sendo vista lá fora. Você está sendo testemunho e principalmente inspiração para alguém. Que muitas das vezes a gente olha e pensa, cada um no seu jeitinho, né? Às vezes quietinho, eu sou muito reservada, sou muito na minha. Mas eu louvo e agradeço ao Senhor porque tem pessoas que se inspiram em mim. De alguma forma ou de outra se inspiram em mim. E eu só peço para que o Senhor não faça com que eu perca essa visão, para que essas pessoas também não venham se perder. Então, a partir do momento que eu sei que tem alguém que inspira em mim, eu posso te dizer com convicção que, do jeito que você leva a sua vida aqui, com o caráter de Cristo, aonde quer que você for, tem pessoas admirando você. Tem pessoas, de fato, curiosas para poder saber como é esse Deus, como é esse Jesus que você serve. A tua continuidade mantém viva a promessa de Deus na vida de outros. Por isso nós precisamos continuar. Assim como eu disse, se Noemi não tivesse continuado, a família dela não estaria aqui. Talvez se você não tivesse continuado no seu casamento, talvez hoje você não estaria casado. Claro, é óbvio. Mas se você não tivesse continuado, talvez uma faculdade, um trabalho, se você tivesse já desistido ali no primeiro momento, hoje você não teria o que você tem. E principalmente, hoje você não estaria na presença do Senhor. Então, como líder, quando eu ou você decide não parar, você abre o caminho para outros não desistirem também. Então, a sua perseverança gera fé em quem te observa. O que Deus confiou nas tuas mãos não é pequeno. Se você está à frente de algo, é porque Deus confiou em você a vida de alguém. Continue mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos. Em Hebreus 10, 35, 36, vai nos dizer: não abandoneis, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Glória a Deus. Aleluia. Desistir é fácil, mas quem continua escreve uma história com Deus. Quem não recua herda a promessa. E hoje o Senhor está renovando a minha força. Hoje o Senhor, Ele está renovando a força daqueles que pensaram em desistir. Hoje Ele te lembra, ainda existe promessa. Ainda existe propósito. E ainda existe unção sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a vida do apóstolo Paulo, assim como no primeiro versículo, no texto base que eu li, revela que o propósito sempre vem com preço. Ele entendeu que sofrer por Cristo é um privilégio e não um castigo. Será que você consegue? Cada lágrima e cada marca em seu corpo se transformaram em sementes de glória. O apóstolo Paulo foi o homem que virou o mundo de cabeça para baixo com o evangelho. Não porque tinha força humana, mas porque viveu completamente rendido ao Espírito Santo. Por que devo continuar? E aqui eu respondo: porque Deus não terminou o que começou em mim. Eu não estou apenas atravessando um processo, estou sendo moldada, fortalecida e capacitada para carregar aquilo que Ele confiou em mim. Confiou em minhas mãos. Continuar é a forma mais poderosa de dizer: eu ainda creio mesmo sem entender.
e o porquê que eu devo continuar. Há momentos que eu plantei, o que ainda vai florescer no tempo certo. O que parece silêncio é, na verdade, Deus trabalhando em profundidade. E eu gosto muito de estar sempre relembrando uma visão que o Senhor me deu, porque teve um tempo que eu comecei a buscar, Senhor, eu quero ser mais profunda em Ti. Me ensina a ser mais profunda. E eu lembro que em um sonho o Senhor me deu uma visão, a qual eu estava assim, por cima de águas. E eram umas águas verdes, água escura. Para mim era o mar, mas estava muito parado, muito quieto. E aí veio a voz do Espírito Santo. Você quer ser mais profunda? Você precisa mergulhar. Você precisa mergulhar. Sabe o que tem lá embaixo? Você precisa mergulhar para ver o que tem lá embaixo. E de fato eu entendi. Então eu preciso renunciar mais. Eu preciso buscar mais. Então algo que eu faço com muito amor, com muito prazer e carinho, é a minha vida constância de jejum e oração ao Senhor. Assim como eu até mencionei com os apóstolos ontem, eu falei, eu sei que eu estou gerando. E o Senhor está gerando algo em mim. Mesmo sem ver, eu sei que Ele está gerando. E eu sei que no tempo certo, tudo aquilo que eu tenho sonhado, tudo aquilo que eu tenho clamado, tudo aquilo que eu tenho pedido para ser na presença dEle. Porque eu peço para ser a bênção na vida do outro. Não somente o abençoador, mas ser a bênção. Por quê? Eu sendo a bênção, automaticamente eu já sou abençoadora. Então é algo que eu tenho buscado muito no Senhor com relação a isso, é ser mais profunda. O inimigo sempre vai tentar parar quem está perto de romper. Então ele sempre vai tentar fazer com que eu desista. Por mais que ele sabe que ele é um derrotado, mas ele não perde a oportunidade de se levantar. Então não desistam, continuem perseverantes, está difícil, continuem. Continue buscando, continue orando, continue clamando, porque o Senhor, Ele vai sim derramar. O Senhor vai sim abrir as comportas do céu sobre a sua vida. O Senhor, Ele vai sim te usar. Talvez o seu sonho é ser como o meu, né? Buscar ser mais profundo, conseguir ter uma vida de renúncia, conseguir ter uma vida constante ali de entrega. Ele vai te dar forças e Ele vai te capacitar. Cada passo de obediência, mesmo pequeno, abre portas para o mundo espiritual. Continuar é insistir no que não deu certo. É permanecer fiel ao que Deus disse. Mesmo quando os olhos ainda não veem o cumprimento, eu devo continuar porque há uma promessa viva sobre minha vida. Porque há pessoas que só conhecerão Jesus através da nossa constância. E porque o céu está contando com a nossa perseverança, não para provar a nossa força, mas para revelar a glória dele em nós. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. E é isso. Que você possa buscar no Senhor. Porque você deve continuar. Porque eu confesso que muitas das vezes vem pensamentos de desistência, pensamentos de que eu não dou conta, eu não suporto. Mas o Senhor, Ele não desistiu de mim. Por que que eu vou desistir dEle? Então, por amor a Ele, escolham continuar. Escolham ser perseverantes. Mesmo que seja difícil, continuem a perseverar. Amém?